Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quem ainda está animado para ouvir a palavra, diga graças a Deus. Quem aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Quem ainda tem motivos para dizer aleluia? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Quem aqui está disposto a ouvir exatamente o que Deus quer falar por meio da sua palavra? Diga, eu quero. Eu confesso aos irmãos que eu, por algumas vezes hoje também, eu perguntei ao Senhor se é exatamente isto que Ele quer que eu fale. E o Senhor me traz paz ao coração, e eu quero compartilhar algumas verdades espirituais com vocês. Para isso, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho que foi escrito por Lucas. Enquanto você localiza este Evangelho, técnico de som só é lembrado quando o som está ruim, né? Quando está ruim todo mundo fala, aí quando está bom quase ninguém fala. Eu quero agradecer ao irmão do som e dizer que o som está perfeito. Se continuar assim, no final eu vou te dar um livro de presente, tá? Aí também não vai aparecer 5 técnicos de som aí, né? Não, irmão, eu sou auxiliar do técnico. Eu sou o 5º vice do som. Não, o técnico de som. É brincadeira, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe. Também o nosso irmão Ari, que de forma tão especial tem nos tratado esses dias. Evangelho escrito por Lucas. Se você encontrou este evangelho, localize o capítulo 15. E localizando este capítulo, localize por favor, aliás, nós vamos dividir a leitura em 2 partes. A primeira será do verso 11 ao verso 14, e a segunda parte do versículo 25 ao versículo 32. Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. Você que encontrou, por favor, se manifeste dizendo graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado.
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Igreja que ama a palavra é assim, né? Quem aqui pode glorificar a Deus por sua palavra? Podeis tomar assento e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Assim como ontem, mais uma vez, estamos diante de um texto muito familiar de todos nós. Quem aqui nunca ouviu ou nunca leu, ainda que de forma rápida, a respeito de uma parábola, muito obrigado, que nós a chamamos de a parábola do filho pródigo? Nos próximos minutos, se é que você está interessado na palavra, eu quero que você esteja extremamente atento, porque não é meu propósito agitar ninguém. Eu vim aqui com a responsabilidade de transmitir uma mensagem. Quanto aos seus resultados, o Senhor o dará. Mas para nós alcançarmos o propósito de Deus por meio da sua palavra, precisamos tomar alguns cuidados na interpretação desse texto. Não basta eu chegar aqui e simplesmente começar a aplicar aquilo que eu penso sobre esta parábola. Não basta eu chegar aqui, por exemplo, e falar o que o anel representa, falar o que as sandálias representam, o que as vestes e o bezerro representam. Eu preciso ter alguns cuidados para interpretar isso aqui, para que antes de eu aplicar a mim, eu possa considerar o que Jesus quis transmitir no plano original desta parábola. Se é que eu quero então alcançar o propósito de Deus nesta parábola, eu preciso formular uma pergunta: para que Jesus contava parábolas? Jesus é o próprio Deus. Por que Jesus utilizava-se de um recurso tão simples, tão simplificado, tão comum, para transmitir verdades eternas? Para que Jesus contava parábolas? E quando eu formulo esta pergunta, eu estou partindo do princípio de que antes de eu aplicar esta parábola, que nós chamamos de a parábola do filho pródigo, eu preciso compreender para que Jesus contou esta parábola. Jesus contava parábolas por algumas razões. A primeira razão pela qual Jesus contava a parábola era com a intenção de simplificar a mensagem. Porque vocês pensem comigo, Jesus não era um simples pregador. Jesus é o próprio Deus. Sendo o próprio Deus, Ele conhece o que nós não conhecemos. Sendo o próprio Deus, Ele sabe do que nós não sabemos. Agora imaginem o nível de conhecimento que Jesus tinha como homem a respeito das verdades eternas do Pai. Se a Bíblia vai dizer que Ele não somente pregou a palavra, não somente ensinou a palavra, mas a Bíblia diz que Ele é a própria palavra. E se Ele é a própria palavra, quando Ele falava, Ele não falava do que ouviu de alguém, Ele não falava de algo que Ele aprendeu de alguém, Ele falava daquilo que Ele sabia a respeito de si mesmo. Não é à toa, jovens, que quando Jesus tinha 12 anos de idade, Ele falando diante dos doutores da lei, os doutores da lei ficaram admirados, boquiabertos,
sem entender como é que um garoto de 12 anos falava com tamanha autoridade, com tamanho conhecimento. Mas por quê? Com 12 anos Jesus falava com tamanha autoridade, porque ele não falava do que aprendeu, ele falava do que ele era. Agora pense comigo, imagine a dificuldade de Jesus, no bom sentido da palavra, em transmitir aquilo que ele conhecia de forma plena, aquilo que é eterno, para pessoas limitadas. Imagine o nível de conhecimento que Jesus tinha a respeito das verdades eternas do Pai, e ele está diante de um público, e ele tem que transmitir esta mensagem de tal forma que o público entenda. Como fazer? É aí então que Jesus transmite estas verdades eternas por intermédio de parábolas, para decodificar. Se eu fosse você, eu atentaria para isso, para simplificar esta mensagem eterna para os seus ouvintes. Então a primeira razão pela qual Jesus contava parábolas era com a finalidade de simplificar a mensagem para os ouvintes. A segunda razão, Jesus contava parábolas para despertar nas pessoas a sensibilidade de uma criança. Porque quem é que gosta de ouvir histórias? Criança. E agora eu sei o poder de uma história para uma criança, porque eu tenho 2 filhas pequenas. Conta uma história e você resolve muitos problemas, porque criança gosta de ouvir história. Então quando Jesus dizia, vou contar uma história, o que Jesus estava dizendo? Melhor dizendo, ele estava despertando nas pessoas a simplicidade e a inocência e a sensibilidade de uma criança. E quando ele fazia isso, ele alcançava o terceiro objetivo em contar parábolas, porque ele dividia o seu público. Por quê? Porque aqueles mais sofisticados que se achavam muita coisa, eles diziam, eu não tenho tempo para perder para ficar ouvindo historinha. Então o que é que eles faziam? Eles iam embora. E quem é que ficava? Ficava aqueles que estavam de fato interessados na mensagem. E mais, e ficavam aqueles que queriam pegar Jesus em algum erro, questioná-lo, argumentar. Então o que é que Jesus fazia quando ele contava a parábola? Ele despertava a sensibilidade de uma criança, e ele também peneirava o seu público. Ele eliminava quem não estava interessado de fato nas verdades eternas. E a quarta razão pela qual Jesus contava a parábola, e não estranhe, porque é necessário isso aqui, e não se preocupe que nós vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. O quarto propósito de Jesus contar parábolas é que ele dava às pessoas a oportunidade de se enquadrarem na história. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque Jesus não veio para condenar ninguém. Aliás, a própria Bíblia vai dizer que Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas Jesus Cristo veio para que o mundo fosse salvo por ele. E que bom que ainda tem gente que dá glória a Deus com isso, né? Quem aqui pode glorificar ao Senhor porque ele veio para salvar o mundo? Então ele não tinha o objetivo de apontar erro. Agora eu vou esperar você me olhar. Se Jesus, sendo quem ele é, nunca apontou o erro de ninguém, quem somos nós para fazê-lo? Lembra daquele episódio extraordinário que trouxeram uma mulher que fora pega em pleno ato de adultério? E eu fico intrigado, porque será que ela estava adulterando sozinha? Não, pastor, é impossível. Também não é impossível, porque Jesus falou que se você olhar e desejar a mulher do próximo, já adulterou com ela. Então é possível adulterar sozinho. Mas naquele caso não. Naquele caso ela foi pega em pleno ato. Então onde é que estava aquele homem? Se só ela fora traga. Mas trouxeram
Colocaram diante de Jesus e disseram: ela foi pega em pleno ato de adultério, e pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada até a morte. O que Jesus faz? Simplesmente olha para ele e diz: tudo bem, é verdade. Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí ele começou a escrever na areia. Eu daria tudo, pastor, para descobrir o que é que ele escreveu. E começou a escrever. Daqui a pouco, a Bíblia diz que do menor ao maior foram soltando as pedras e foram embora, cada um para a sua casa. Jesus levantou os olhos, fez que não estava entendendo nada e disse: ué, cadê os teus acusadores? Eles foram embora? Eles não te condenam? Eu também não. Vai e não peques mais. Esse é o som de quem entende quem é Jesus de fato. Mas o que eu estou tentando mostrar de forma bem pausada mesmo, propositalmente, é que Jesus nunca condenou ninguém. E quando ele contava a parábola, era uma forma dele não condenar. Porque quando ele contava uma história, por exemplo, uma história com 4 personagens, a pessoa está ouvindo a história. Quando Jesus concluía a história, a própria pessoa que ouviu, ela mesma se identificava com uma personagem e dizia: na história eu sou aquele, então eu preciso mudar nisso, nisso, nisso e nisso. Jesus estava dando a oportunidade às pessoas de elas mesmas reconhecerem os seus erros e procurarem o caminho para mudar. Para isso Jesus contava parábolas. Os jovens estão me ouvindo? Digam amém. Amém. Agora, uma outra pergunta que nós precisamos fazer: em que situação Jesus contava a parábola? Porque não funcionava assim. Jesus pegava uma multidão e dizia: estou com vontade de contar uma história, senta aí que eu vou contar. Não, todas as parábolas de Jesus, elas foram contadas a partir de 2 realidades. Primeira, a partir de uma pergunta. Quando alguém fazia uma pergunta para tentar pegar Jesus em alguma coisa, ao invés de responder, Jesus contava uma história. Ou, e se eu fosse você, eu não perderia essa parte. Ou, a partir de um contexto. Jesus não contava parábolas aleatoriamente. Não, a partir de um contexto, de uma situação. Quer ver que o que eu estou falando é verdade aos interessados na palavra? Lembra da parábola que o vosso pastor citou aqui de forma extraordinária hoje de manhã, que nós chamamos de a parábola do semeador? Na verdade ali não é a parábola do semeador. O tradutor da Bíblia que colocou parábola do semeador. Mas pense comigo, os interessados. Jesus fala do semeador 1 ou 2 vezes. Fala de uma semente e fala de 4 tipos de solos: beira do caminho, pedregoso, arenoso e boa terra. Por que Jesus fala de 4 tipos de solos? Porque ali não é a parábola do semeador. Porque o semeador semeia e vai embora para casa. É só isso que ele faz. Ali é a parábola dos solos: 3 solos ruins e 1 bom. E por que Jesus contou aquela parábola? Tem que ler o que vem antes da história. A Bíblia diz que onde Jesus estava, multidões afluíam para ouvi-lo. Quem via de fora dizia assim: quanta gente interessada na palavra. Aí Jesus, sabendo da realidade, o que Jesus faz? Ele não aponta dizendo que nem todos estavam interessados. Ele conta uma história falando de 4 tipos de solos: 3 ruins e 1 bom. No final, o que ele está querendo dizer? Nem todos que estão aqui têm o mesmo interesse certo de ouvir a palavra. Tá bom. Ele não apontou, não acusou, não condenou, mas mostrou. Então, se eu quero, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Se eu quero entender esta parábola, eu tenho que saber em que contexto Jesus contou. Para eu saber isso, eu tenho que ler os versos 1 e 2. Porque Jesus não conta essa parábola do nada. Não. O que levou Jesus a contar esta parábola? Olha o que diz o verso 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos, diga publicanos,
Vamos lá, com voz de crente, vai lá, diga publicanos. Agora um pouquinho mais forte, diga e pecadores. Olha só, para o ouvir, e murmuravam, olha aí, preste atenção aqui, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este, ou seja, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Olhe para mim, aqui está o cenário. O cenário é esse, aos que estão atentos. Jesus conversa e come com publicanos, que na concepção dos judeus eram pecadores, e pecadores aqui é prostituta, ladrão, todo tipo. Jesus não só conversa, mas Jesus tem comunhão, senta para comer. Aí os corretos, os politicamente corretos, os doutores da lei, começaram a murmurar. Abra um parênteses, porque eles não conheciam e não viviam a verdade que Jesus falou, que o são não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está. Vamos lá, gente, quem precisa de médico é quem está. Agora levante uma de suas mãos, porque isso aqui é uma oportunidade que você vai ter de exaltar Jesus agora. Diga: Jesus. Não, meu Deus, esse nome tem que ser melhor. Diga: Jesus é o médico dos médicos. Só mais uma vez, diga: Jesus é o médico dos médicos. Agora vamos ser sinceros, olhe para mim aqui. Diante do médico dos médicos, eu vou esperar todos olharem. Diante do médico dos médicos, qual é a contribuição que nós podemos dar a ele? Será que o médico dos médicos precisa de enfermeiro? Será que o médico dos médicos precisa de instrumentista para fazer a cirurgia? Diante do médico dos médicos, sabe qual é a única contribuição que eu posso dar a ele? Apresentar a ele a minha doença. Acho que tem gente que não entendeu. Eu vou repetir. Você crê que Jesus Cristo é o médico dos médicos? Então não tenta ajudá-lo a curar a sua enfermidade, porque ele não precisa de ajuda. A única coisa que você precisa é reconhecer a sua própria doença e apresentá-la diante dele. Quem reconhece essa verdade, levante a mão e adore a ele. Mas os fariseus, eu tenho que adiantar aqui, começaram a murmurar. Diante da murmuração dos fariseus, por Jesus conversar e comer com pecadores, o que os fariseus começaram a fazer? Murmurar. E o que Jesus fez? Não bateu de frente, não chamou para discussão, não apontou, ei moça, não apontou, não. Sabe o que Jesus fez? Contou uma história. Lembra daquela época? Senta que lá vem a história. Os da década de 80 sabem do que eu estou falando. Sentaram? Sentaram. E Jesus começa a contar a história. Agora eu vou te falar uma coisa. Qual história Jesus conta? Não é só dos dois filhos. Ele começa falando da história da ovelha perdida, dracma perdida e dos dois filhos. Quando Jesus conta, gente, não adianta que tem que ser assim para nós entendermos. Quando Jesus conta estas histórias, Jesus está querendo alguma coisa. Primeiro, ele quer mostrar a forma como Deus trata o perdido. Segundo, ele quer mostrar a forma que Deus quer que as pessoas e os seus filhos o tratem. E terceiro, ele quer mostrar o comportamento dos filhos em relação ao pai. Agora não assuste com o que eu vou falar aqui. Aqui não são 3 parábolas, é uma só, dividida em 3 partes. Quer ver que eu provo para você?
Começa então, lhes propôs Jesus esta parábola: ovelha perdida. Olha agora, verso 8: ou qual é a mulher? Não há separação. Jesus está contando uma sequência só: da ovelha, ou qual é a mulher, da dracma. E olha o verso 11: continuou. Não são 3 parábolas, preste atenção, é uma parábola dividida em 3 episódios. E o ponto alto da parábola é o fim da parábola, que nós chamamos de o filho pródigo. Porque Jesus é um grande contador de história. Ele começa do menor para o maior. A boa história não é assim? Começa, vai crescendo, tomando forma, e o ponto alto é o quê? O final. Então, nós temos que entender que Jesus começa. Vamos entender o texto, gente. Ele começa: ovelha, animal; dracma, valor monetário; pessoas. Perceberam? Ele começa do menor para o maior, porque o ponto alto é o final da parábola que nós chamamos de a parábola do filho pródigo. Agora escutem bem, observem o que Jesus quer transmitir, porque a ovelha se perdeu aonde? Alguém ousa responder? Dentro ou fora do aprisco? Vocês estão em dúvida? Eu vou perguntar de novo. A ovelha se perdeu aonde? Dentro ou fora do aprisco? Vai na cola. Vou perguntar de novo. Tem gente que nem colando vai. Vou perguntar. A ovelha se perdeu aonde? Dentro ou fora do aprisco? Aí eu te faço a segunda pergunta: e a dracma foi perdida aonde? Dentro ou fora de casa? E o pai tinha quantos filhos? Um que foi embora e o outro que... Então pera lá. Você está achando que Jesus é qualquer um? Eu vou esperar vocês olharem. A ovelha se perde fora, a dracma é perdida dentro. E tanto quem saiu quanto quem está dentro estão. E depois Jesus termina com o quê? 2 filhos, um que saiu e outro que ficou. E o que Jesus está dizendo? O que saiu se perdeu, e o que ficou também estava perdido. E o que Jesus está querendo dizer? Eu vou esperar você olhar. Não adianta, eu não vim agitar ninguém, porque se fosse para agitar eu já estava pulando aqui, irmão. E pular eu sei, mas eu sei o que Deus quer com a gente aqui. O que Jesus está querendo dizer, dentre tantas coisas, é que o ambiente não faz a pessoa. O fato de você estar na casa não significa que você está achado. O fato de você estar dentro da casa não significa que você não possa estar perdido. Porque um filho se perde fora e outro filho se perde dentro. Agora deixa eu te falar uma outra verdade, aos interessados, é claro. A ovelha se perdeu, diga fora. E o pastor foi atrás dela, sim ou não? Sim. A dracma se perdeu? Sim. E a mulher foi atrás dela? Sim. O filho mais novo se perdeu? Fora. O pai foi atrás dele? Não. O filho mais velho está perdido? E o pai vai atrás dele? Não. Por que o pastor vai atrás da ovelha? A mulher vai atrás da dracma e o pai não vai atrás dos filhos? Porque a ovelha se perdeu por inocência, a dracma foi perdida por negligência, e os filhos se perderam porque quiseram. Os pés que te levaram são os mesmos pés que tem que te trazer de volta. O caminho que você tomou para sair tem que ser o mesmo caminho que você tem que tomar para vir de volta. Eu estou transmitindo a verdade de Deus. Levante uma de suas mãos aos céus. Isso aqui é uma verdade, jovem. Uma verdade que pode mudar a sua história hoje. Diga assim: a mão. Diga mais forte para essa cidade ouvir. Diga: a mão que destrói é a mesma mão
responsável por reconstruir. Já viu aqueles crentes que faz o que não deveria, destrói a família, e aí vai para a campanha de 7 voltas em Jerusalém, Jericó, porque de campanha eu não entendo nada, ainda bem. Ele destrói o lar, aí ele quer ir para a campanha do 21 dias de Daniel, não vai reconstruir nada. Por que você quer que Deus resolva o que você assumiu como problema? É ruim de ouvir essas coisas, mas é por aí mais ainda. Por que você destrói e quer que Deus reconstrua? O senhor está dizendo que Deus não vai me ajudar? A ajudar, Ele até ajuda, sabe como? Te dando sabedoria, estratégia e te dando força para reconstruir o que você destruiu. Acho que tem gente que não entendeu. O que Deus está falando conosco aqui é que hoje é noite de restauração do que foi quebrado. Mas Deus não vai reconstruir o que você quebrou. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar autoridade, Ele vai te dar força, para que a mão que destruiu reconstrua de novo. Quem entende a voz de Deus, levante a mão e adore a Ele. Aí eu te pergunto, é assim que nós vamos? Quantos filhos o pai tinha? Vou perguntar até pelo menos 80% responder. Quantos filhos o pai tinha? Então por que a gente só fala de um? Por que a gente só gosta do mais novo? E lá veio o pai, e pregador engrossa até a voz. E lá veio o pai da roupa nova, anel. Receba anel. Que anel? Anel aqui é detalhe. A mensagem não é o anel. E colocou calçados, e fez festa. Isso é detalhe. Por que a gente só fica com o mais novo e quase não fala do mais velho? Cá entre nós, sabe por quê? Porque é mais fácil falar dos outros do que da gente. Pera lá. Porque quando eu falo do mais novo, eu falo de quem saiu. Mas quando eu falo do mais velho, a gente se encontra nele. Eu vou repetir para você não ter dúvida. Sabe por que a maioria escapa do mais velho? Porque quando a gente fala do mais velho, a gente se vê nele, porque nós estamos dentro. Aí é mais fácil falar dos outros mesmo. Foi embora, desperdiçou tudo, não valorizou a herança. E o que está dentro? E o que ficou? E pasme os senhores, Jesus não foca no mais novo, é o mais velho. Porque ele está contando essa parábola para os corretos, para os doutores da lei. E os doutores da lei não são representados no mais novo. Os doutores da lei são representados no mais velho. Os judeus, olhe para cá. Não adianta, eu vou explicar o texto. Porque o mais novo representa os gentios, e o mais velho, os judeus. Quer ver que o que eu estou falando é verdade? Lembra aquele texto? Veio para o que era, não era seus, é no singular. Veio para o que era seu, e os, no plural, seus, não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Espera lá,
Do que o texto está dizendo? Veio para o que era seu, singular, seu sofrimento. E na execução do seu sofrimento, os seus, quem? Os judeus. Porque numa ordem cronológica de tempo, quem é mais velho? Os judeus ou os gentios? Quem está antes? Os judeus ou os gentios no plano de Deus? Veio para o que era seu, e os seus, por isso que Jesus falou: aquele que é o primeiro será o último, e aquele que é o último será o. Isso aqui não é honra humana, que daí esses pregadores desavisados ou descomprometidos com a verdade começam a dizer: Deus vai te tirar do último da fila e te colocar em primeiro. O problema é que daí todo mundo vai ser primeiro. Jesus não está falando de honra humana, Jesus está falando de salvação, que o último éramos nós, primeiro eram os judeus, mas eles os rejeitaram, e nós que estávamos lá no final da fila fomos colocados em primeiro. Oh Jesus, quem se alegra com esta verdade espiritual? E vamos em frente. Então quem é mais velho no plano de Deus? Os judeus ou nós que éramos gentios? Os judeus. E os mais novos? Nós. E aí, vamos lá. E aí, Jesus começa dizendo que o mais novo é terrivelmente pecador, porque ele olha para o pai e diz: eu quero minha herança. Só que para ter herança, o pai tem que morrer. E o que ele está dizendo sem palavras para o pai? Eu queria que o senhor morresse, mas já que o senhor não morre, me dá a herança antes. Quer ingratidão maior? Quer maldade maior? O que Jesus quer mostrar aqui? O auge da pecaminosidade do homem. Só que aí Jesus vai mostrar que o mais velho, o mais velho morava na casa, dormia na casa, pastor Lucas, vestia roupa parecida com o do pai, tomava café com o pai, almoçava com o pai, trabalhava para o pai, seguia a lei do pai, mas era tão perdido quanto que saiu de casa. E sabe qual é a primeira lição aqui? Levante uma de suas mãos e diga: Deus, diga: Deus conhece os filhos que tem. Não adianta. Você pode ser morador da casa, você pode ser, eu vou esperar você olhar para cá, você pode ser cumpridor da lei da casa, você pode fazer todas as refeições na casa, você pode trabalhar pela casa, mas o pai sabe se você é de verdade filho ou não. Quer ver a prova? O filho que foi embora, quando ele voltou, onde é que estava o pai? Na hora e no dia que o filho voltou, eu não sei aonde, eu só sei que ele estava no lugar que dava para ver quem estava chegando. Olha para cá. E no texto original, a ideia que se tem é que o pai estava ali, naquela hora, nessa posição aqui, irmão Aleandro, na ponta do pé assim, ó. Sabe quando você faz assim, para favorecer a visão? Parece que favorece, mas não muda nada, mas só para ter a noção. É assim que o pai estava, na hora certinha. Você acha que Jesus colocou essa cena à toa? Não. Por que você acha que o pai estava ali? Porque todos os dias ele ia para lá. E ele ia todo dia lá para lá por quê? Porque ele sabia que o filho ia. E ele sabia que o filho ia voltar porque ele conhecia. Ele sabia. Ele tomou a decisão precipitada porque ele é movido na emoção mesmo. Mas eu sei o filho que eu tenho.
Eu sei que a hora que a coisa apertar lá, o primeiro lugar que ele vai se lembrar é da casa. E a primeira coisa que ele vai querer fazer é voltar para casa, porque eu conheço o filho que tenho. Quem entende a voz de Deus, levante a mão e dê um brado de glória. Eu sinto a presença da graça de Deus aqui. Quer ver que o pai conhece o filho que tem? O filho mais novo voltou. Quem está olhando para cá, diga amém. O mais novo voltou. Tem festa na casa. Isso aqui é sério. Se eu fosse você, eu não andaria agora, porque eu estou com a palavra de Deus na boca. O filho mais velho está no campo, está tendo festa na casa, porque o caçula voltou. E eu te faço mais uma pergunta: e o filho mais velho foi convidado para a festa? Claro que não, porque quando ele chegou a festa já estava rolando. Por que o pai não convidou o filho para a festa? Porque ele conhecia o filho, que ele era bom cumpridor de regra, mas era péssimo para festejar a alegria dos outros. É ruim de dar glória, né, gente? Por que o pai não convida o filho para a festa? Porque o pai conhece o filho e sabe que se o filho fosse para a festa, ele era capaz de estragar a festa. Quer ver? Quem está interessado na palavra, diga amém. Você quer ver? Onde é que o pai encontrou o filho mais novo? Dentro de casa ou no caminho? Diga no caminho. Vai lá, jovens. Diga no caminho. Por que o pai não recebeu o filho em casa, mas recebeu lá fora? Porque o pai receava que se o primeiro contato fosse com a casa, alguém poderia entristecê-lo. Então sabe o que ele faz? Antes de ele entrar na casa e correr esse risco, eu vou abraçá-lo e beijá-lo no caminho, porque o meu abraço e meu beijo vai prepará-lo para qualquer palavra contrária. Meu Jesus amado. Agora, com todos os problemas da casa, sabe qual é o melhor lugar para ficar? Dentro dela. Vamos lá. Essa geração é a geração de Deus. Eu sinto porque Deus está falando comigo. É isso que eu quero que você pregue, porque eu estou preparando uma geração comprometida com a verdade aqui neste lugar. Levante a sua mão mais alto que você puder e grita para essa cidade inteira ouvir. Diga: com todos os problemas da casa, o melhor lugar para ficar é dentro dela. Eu vou falar como profeta. Então para de falar mal da casa, para de criticar a liderança da casa, para de falar mal da igreja, para de criticar a liderança da igreja. Com todos os problemas, o melhor lugar é o aconchego da casa. Quer ver? Deixa eu te contar uma historinha. Esse é o som dos amantes da casa. Sua casa tem problema onde você mora?
Ah, tem. Mas você abre mão dela? Eu não vejo a hora de voltar para a minha. A cama do hotel é melhor do que a minha. Pode ter certeza. Em qualidade, é nova. Meu colchão não é tão novo. Mas eu não vejo a hora de dormir no meu colchão velho. Porque é a minha casa. Com todos os problemas da casa. O melhor lugar para estar é na casa. Deixa eu te contar uma historinha rápida. Imagine a arca de Noé. Ô gente, não perca isso aqui não. Imaginou a arca de Noé? Cheia de animais. Imagina o fedor daquilo. Dá para imaginar? Os animais fazendo tudo ali. Tudo. Agora imagina o hipopótamo conversando com o rinoceronte. O hipopótamo murmurador chega no rinoceronte pacificador e fala: ó, hipopótamo, não aguento mais isso aqui. Que fedor, coisa tenebrosa, eu não suporto mais essa arca. Aí o rinoceronte calminho: é mesmo? Sai daqui. Aí o hipopótamo: pois é, vou fazer isso. Quando ele dá uma olhadinha na janela, só vê gente boiando morta. Ele volta para o rinoceronte e diz: mas lá fora só tem morte. O que você prefere? Ficar vivo onde está sujo ou morrer do lado de fora? Eu prefiro ficar aqui dentro. Aí o rinoceronte fala para ele assim: então, ao invés de reclamar da sujeira, me ajuda a limpar. Vamos limpar a casa. Levante a sua mão e diga: o meu papel é ajudar a limpar. Diga: o meu papel é ajudar a limpar. Aleluia! Quem entende a voz de Deus, dê um brado de glória. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Com esta mão, com respeito, é claro, toque no ombro do teu irmão e diga para ele assim: é melhor ficar na casa com todos os problemas dela do que ir lá para fora onde tem morte. Diga: vamos ficar na casa. Eu vou começar a concluir. O melhor é ficar na casa. Não adianta que eu não vou aproveitar o barulho para terminar. Eu? Não, a hora é agora. A hora é agora? Que hora é agora? Hora de quê? Não, do quê? Do quê, irmão? É hora de falar o que Deus quer que fale. Tem pregador que fica: não, você tinha que ter parado lá. Como é que você sabe? Não, o povão tava o quê, irmão? Esse povo aqui não é meu não. Isso aqui não é massa de manobra. Isso aqui é eleita de Deus. Ninguém está aqui para ser manobrado. Está todo mundo aqui para ouvir a verdade. Mas deixa só mais um pouquinho.
O melhor é ficar na casa. Mas olha para mim. Mas não basta ficar na casa. Porque vamos ver os filhos. Porque de que adianta morar na casa se eu não conheço o pai? Quer ver? Olha para mim. Você quer ver? O filho mais novo está fora da casa. E não se assusta. Ele conhecia mais o pai do que o filho que morava na casa. Quer ver? Eu vou te mostrar. O filho mais novo está longe, passando necessidade. Aí ele cai em si. Na casa de meu pai, até os jornaleiros tem pão com abundância. O que ele está falando do pai? Que o pai é bom, paga bem e é justo. Olha o filho mais velho. Pois é, né, pai? Eu cumpro tudo que o senhor manda. E este, que o senhor deu todos os bens dele, gastou tudo. E o senhor está fazendo festa para ele porque voltou. E para mim, o senhor nunca deu um cabrito para fazer festa com meus amigos. O que ele está dizendo que o pai é? Injusto. De que adianta morar na casa se você não conhece o pai? De que adianta seguir a regra da casa se quando alguém te pergunta quem é o pai você não sabe defini-lo? Diminuiu, né? Eu sabia. E vai diminuir mais ainda. De que adianta morar na casa, dormir na casa, comer com o pai todo dia, comer do que ele dá para você comer, se você não conhece o coração do pai? Se às vezes quem saiu conhece mais a bondade do pai do que você que ainda está na casa. O que Deus está propondo hoje é: saia da sala, ande pelo corredor da casa e vá até o quarto da intimidade. Vá até lá. E para você não tem chave, é só abrir a porta, porque o caminho já está aberto. Pare de dormir longe do pai, vai dormir perto dele, para você sentir a bondade dele de perto. Quem deseja conhecer melhor o pai, levante a mão e dê o melhor. Glória a Deus que você já deu. E vamos em frente. Eu vou correr aqui, eu prometo. De que adianta morar na casa se você não conhece a agenda do pai? Vou fazer uma pergunta seríssima. Você sabe o que Deus está fazendo agora por essa cidade? Eu vou esperar. Você sabe? Você já perguntou para Deus o que é que Ele tem agendado para essa cidade? Ou você é daqueles filhos que não se preocupa com a agenda do pai? Ou você é daqueles filhos que só quer tirar do pai? Ou você é daqueles filhos que só elogia o pai quando quer alguma coisa? Ou você é daqueles filhos que só diz o que sente para o pai e nunca pergunta para o pai o que é que ele está sentindo? Quer ver que o filho morava na casa e não sabia da agenda do pai? Ele chega na casa do lado de fora, ele ouve som de música e de dança. E sabe quem vem recebê-lo? O criado. E sabe para quem ele pergunta? Como filho, ele pergunta para o servo: o que está acontecendo na casa?
De que adianta morar aqui se você não sabe o que Deus está fazendo? Para você não ter dúvida que eu estou falando com certeza, eu vou falar de novo. De que adianta cantar? De que adianta? E tem que obedecer mesmo o teu pastor, e louve a Deus pela vida dele, porque está em extinção pastor igual o seu. E não estou falando porque ele está aqui, porque ele nem aqui está resolvendo o problema da igreja. Mas de que adianta obedecer ele falar a respeito de traje? Porque tem que obedecer mesmo. Mas de que adianta seguir toda a regra? De que adianta vir para o culto? De que adianta participar desse congresso? Se você não sabe o que Deus está fazendo agora. Mas olhe para mim. Quem crê que Deus está falando aqui de verdade, diga amém. Pois Deus me autoriza a falar aqui, pastor Márcio, Deus me autoriza a falar aqui, que o maior interesse de Deus nesse congresso é te tornar tão sensível, que você conhecerá a agenda de Deus para esta cidade. Como é que tem gente que não reage? Olhe para mim aqui. Por que vocês acham que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho? Já parou para pensar nisso? Porque ele quer que eu pregue e os outros sejam salvos. Não é só isso. Quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, Jesus estava dando a oportunidade para a igreja amar o que Deus ama e se envolver com o que Deus está envolvido. Porque João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o... Está com medo de falar por quê? Porque Deus amou o... E o que Jesus falou? Ide por todo o... Jesus estava dizendo: amem o que o meu Pai ama. Se envolva com o que o meu Pai está envolvido. Trabalhe no que o meu Pai está trabalhando. Só que para trabalhar no que Ele está trabalhando, tem que conhecer a agenda do Pai. Quem deseja conhecê-la, levante a mão. Vou falar mais. Vou terminar aqui, eu prometo. De que adianta morar na casa se o servo conhece mais do pai do que o filho? Deixa eu já emendar aqui. E de que adianta morar na casa se quando eu abro a boca, o que sai dela não parece em nada do que quando Deus fala? E o servo fala mais parecido com o pai do que o filho. Deixa eu falar de novo e te provar na Bíblia. Lembra o que Jesus falou? Já não vos tenho chamado de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o filho e o amigo, esses sabem. Só que aqui é diferente. O filho pergunta para o servo: o que está acontecendo na casa? O servo sabia mais do que o filho. De que adianta ter sangue do pai na veia? De que adianta ter identidade de que é filho, se o servo sabe mais do que você sobre o pai? E de que adianta, não perca isso aqui por nada, morar na casa, se quando eu falo, o que sai da minha boca não parece com o que sai da boca do meu pai? Quer ver? Olha como o servo fala mais parecido com o pai do que o filho. O filho mais velho pergunta para o servo: o que está acontecendo? É que veio o teu irmão
Aí saiu o pai. Aí ele diz: pai, vindo este teu filho. Aí depois ele fala: o senhor nunca me deu um cabrito para festejar com os meus? Ah, então quer dizer que o irmão é teu filho e os amigos são meus. E lembra o que o pai fala? Tudo que é meu é, inclusive o teu irmão. Quer me chamar de pai? Aprenda a chamar o teu irmão de irmão. Ah, eu vou repetir isso aqui, pastor, para ver se pelo menos mais um reage, como sinal de que está entendendo a voz de Deus. Tudo que é meu é teu, inclusive o teu irmão. Quer me chamar de pai? Então aprenda a chamar o teu irmão de seu irmão. Lembra a oração do Pai Nosso? Pai, o pão venha, perdoe-as, nada meu, nosso. E eu só poderei chamar Deus de meu pai se eu tiver condições de olhar para você com todas as diferenças, dizer: com todas as suas diferenças, nós somos irmãos. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado, diga: com todas as nossas diferenças, se eu quero chamar Deus de meu pai, eu tenho que conseguir te chamar de meu irmão. Diga: você é meu irmão. Quem está entendendo a voz de Deus aqui nesta noite? Deus nesta noite nos toca de tal forma que aquilo que sair da nossa boca vai parecer com aquilo que sai da boca dele. Glória! Porque aí o pai diz: vindo este teu irmão. E eu vou encerrar aqui e prometo. É porque aqui é bom de pregar mesmo. Mas de que adianta morar na casa? De que adianta morar na casa se eu não conheço a agenda do pai? Se quando eu falo, em nada parece com aquilo que sai da boca do pai? Eu te faço a última pergunta: de onde é que o filho estava vindo? O mais velho, diga: do campo. Você acha que ele estava fazendo o que no campo? Diga: trabalhando. Para quem? De que adianta trabalhar para o pai, se você só é bom em serviço braço? Se na hora da festa não dá para te chamar porque você é bom de braço, mas é péssimo de alma. É ruim, né, gente? Mas Deus está falando conosco. De que adianta cumprir toda a tabela? De que adianta ser bom para pregar, bom para cantar, bom para trabalhar, bom para agitar o povo e trazer, se na hora de fazer festa por um que estava perdido e voltou, você dá aquela olhada e diz: tá louco? É bom de braço e péssimo de coração. Mas filho bom é aquele que quando o pai fala: vamos trabalhar, vamos. E agora vamos fazer festa porque o outro voltou, vamos fazer festa também. Quem deseja ser esse filho, se coloque em pé, dando o melhor, glória a Deus.
Quem é pior? Quem é pior? O que sai e gasta tudo, ou o que fica e não desfruta nada? Eu vou esperar, porque isso aqui é muito sério. O que é pior? Ou quem é pior? O que sai e gasta dissolutamente, porque isso significa pródigo. Pródigo não é porque saiu, pródigo é porque gastou inconsequentemente. Quem é pior? O que sai e gasta tudo, ou o que fica e não desfruta de nada? Para mim, a única vantagem do que ficou é porque está na casa. Mas tirando isso, é a mesma coisa. Porque um gasta e o outro não se apropria. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para essa pessoa assim: não basta ficar na casa, tem que saber o que é seu direito e desfrutar. Vamos terminar para ver o que Deus vai fazer. O que o filho mais velho reclamou? Aliás, pastor, eu fico me perguntando, porque ele disse para o pai assim: e esse que gastou tudo com meretriz, quem é que contou para ele? Quem contou para ele que ele gastou com meretriz? Não, mas na mente perfeita dele, pecado é só o que envolve sexo. Mas não é mesmo. Continua falando mal do teu pastor, vai. Continua levantando calúnia contra o teu irmão, vai. Não, porque eu sou purinho. Mas por outro lado, então seja puro no vestir, puro no namorar, puro no falar, e puro quando também não deve falar. Porque eu não sou só puro quando eu falo, eu sou puro também quando eu acho que não tem que falar. Mas vamos em frente, que aqui é outra questão. Mas qual foi a reclamação do filho mais velho? O que o pai deu para o mais novo. Mas o que é um anel para o pai rico? Nada. O que é uma roupa para um pai rico? Nada. O que é calçado para um pai rico? Nada. E o que é um bezerro para um pai que tem milhares? Nada. Você acha que o filho mais velho estava descalço? Sim ou não? Não. Sem anel? Sem boa roupa? E o pai não falou que ele tinha direito a qualquer coisa, inclusive o bezerro? Sim ou não? Então do que ele estava reclamando? O problema não é no que o pai deu para o irmão, o problema era ele. O problema não era o irmão, o problema era ele. Eu vou repetir isso aqui. Parece loucura terminar a mensagem assim, né? Mas vai fazer o quê? O maior problema ali não é o que o pai deu para o outro. O maior problema ali era ele próprio. Está na hora de você reconhecer que essa sua secura espiritual, a culpa não é do teu marido, da tua esposa, do teu pastor. A culpa é tua e de ninguém mais. Reconheça que o problema é você e se lance hoje no altar de Deus. E o pai que espera o regresso do filho, tanto que saiu
enquanto que se perdeu em casa estará de braços abertos para te receber.